11 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Desta forma, convido a população que nos assistem para que se pronuncie nos comentários desta transmissão, assinando com o nome completo nos próximos minutos, para que possamos registrar a participação de todos. Agradeço a presença do vereador Daniel de Souza, qual está fazendo parte aqui da mesa. Passamos à leitura do projeto de lei do Poder Executivo Municipal, número 11 de 2020. Bom dia, população que nos assiste aí através das redes sociais. Eu vou iniciar então agora a leitura do projeto de lei 11 de 2020. Projeto de lei 11 de 2020. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Silvio Martins, prefeito do município de Pradópolis, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições, que lhe confere o inciso 6º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada hoje, aprovou, sanciona e promulga a seguinte. Ficam estabelecidas, artigo 1º, ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município, relativo ao exercício de 2021, as diretrizes gerais, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber na Lei 4.320, de 17 de março de 64, na Lei de Responsabilidade Fiscal, 101 de 2000, e na Lei Orgânica do Município, Lei do Plano Plurianual, PPA 2018-2021, como nas recentes portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo a linha A, disposições preliminares, B, metas e prioridades da administração pública municipal, C, organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e alteração, e D, das disposições finais. Capítulo 2º, das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2021 são aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais, integrantes desta lei, desdobradas nos demonstrativos abaixo indicados. Anexo 1, prioridades e metas para 2021. Anexo 2, riscos fiscais. Anexo 3, despesas obrigatórias. Anexo 4, prioridades e indicadores por programas. Anexo 5, programas, metas e ações. Anexo 6, metas fiscais. Anexo 7, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Anexo 8, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios. Anexo 9, evolução do patrimônio líquido. Anexo 10, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Anexo 11, receitas e despesas previdenciárias. Anexo 12, projeção atuarial do regime de previdência próprio, regime próprio de previdência social. Anexo 13, estimativa e compensação da renúncia de receita. Anexo 14, margem e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo 15, demonstrativo de riscos fiscais e previdenciais. Capítulo 3, da organização e estrutura dos orçamentos, sua execução e alteração. Seção 1, da elaboração do orçamento. Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, entende-se por: inciso 1. Programa. É o instrumento de organização da ação governamental, o qual visa a concretização dos objetivos pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no Plano Plurianual, PPA. Inciso 2. Atividade. É o instrumento de programação, o qual visa alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Inciso 3º, projeto. É o instrumento de programação, o qual visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Inciso 4º, operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Artigo 4º. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recurso. Parágrafo único.
No escopo de possibilitar o controle a que alude o artigo 73, inciso 6º, a linha B, e inciso 6º da Lei Eleitoral, pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Lei Orçamentária Anual de 2021 deverá conter específica atividade programática para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial, considerando-se atendida esta formalidade mediante a utilização de subelementos distintos, sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para gasto de propaganda e publicidade oficial. Artigo 5º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento, programa, para o próximo exercício deverá obedecer à disposição dos anexos 4 do Plano Plurianual vigente. Artigo 6º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária, anexo 4 do PPA vigente, e as determinações emanadas dos setores competentes da área. Artigo 7º. A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, a participação comunitária. Parágrafo 1º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29 de 8 de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 2º. O orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal, seus fundos e entidades das administrações direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo poder público municipal. Parágrafo 3º. O orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, se for o caso. Artigo 8º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, de conformidade com a Emenda Constitucional 25 de 2000. A lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita atenção aos princípios de austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na ação governamental, do equilíbrio orçamentário na previsão e na execução orçamentária. A discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º da Portaria Ministerial 163 de 2001. Artigo 10º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício. Nenhum compromisso será assumido sem que exista a dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação do desembolso. E a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira ocorrida sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas na inobservância do parágrafo anterior. Artigo 11. O orçamento geral abrangerá os poderes executivos e legislativos das entidades das administrações diretas e será elaborado de conformidade com a Portaria 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 12. As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e aos aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa e as disposições do artigo 29-A e 169 da Constituição Federal, e no artigo 38 dos atos das disposições constitucionais transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao executivo e 6% ao legislativo da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. As situações que justificam a contratação excepcional de horas extras, na hipótese de o município ter atingido o limite prudencial para as despesas de pessoal, 95% dos 54% da RCL, ou seja, 51,30% da RCL, são as seguintes. A linha A, atender situações de emergência ou calamidade pública. A linha B, atender situações que possam comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços ou equipamentos. A linha C, manutenção dos serviços públicos essenciais, que não possam sofrer solução de continuidade. A linha D, implantação do serviço urgente e inadiável. E a linha E, substituição de servidores por saída voluntária, dispensa ou afastamentos transitórios, cujas ausências possam prejudicar sensivelmente os serviços. A linha F, execução de serviços absolutamente transitórios de necessidades esporádicas. Parágrafo 2º. Para efeito da vedação disposta no artigo 22 da LRF, seu parágrafo único e respectivo inciso, exclui-se as despesas decorrentes do pagamento de horas extraordinárias pagas para atendimento de situações de sinal de interesse público, devidamente justificados pela autoridade competente, bem como os casos de substituição previstos em lei, bem assim eventual revisão dos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 13. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes no anexo 5 e 6 que fazem parte integrante desta lei, podendo, na medida da necessidade, serem incluídos novos programas desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo. Parágrafo único. Fica ainda consignado que, a linha A, o Poder Executivo manterá dentro de suas possibilidades a manutenção do equilíbrio orçamentário e aplicará os critérios de limitação de empenho
na forma preconizada nesta lei. A linha B. Para o exercício de 2021, além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a programação orçamentária considerará os benefícios para a sociedade a partir da avaliação dos desempenhos dos programas de governo. Artigo 14. Poderão ser contratadas consultoria e assessoria para serviços que não possam ser desempenhados através de quadros de pessoal de cada órgão em razão da maior complexidade de seu objeto e da especialização e maior amplitude dos conhecimentos requeridos pelo respectivo caso. Artigo 15. O município aplicará, no mínimo, 25% das receitas resultantes do imposto de manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, e 15% nas ações e serviços de saúde em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional número 29 de 2000 e na Lei Complementar 141 de 2012. Artigo 16. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar para o Poder Legislativo até o dia 30 de setembro compor-se-á de: a linha A, mensagem; B, projeto de lei orçamentária; C, tabelas explicativas de receita e despesa dos 3 últimos exercícios e demais anexos necessários. Artigo 17. Integrarão lei orçamentária anual. A linha A, sumário geral da receita por fontes e despesa por funções de governo. A linha B, sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas. A linha C, sumário da receita por fontes e respectiva legislação. A linha D, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Artigo 18. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. Seção 2ª. Da definição do montante e forma de utilização da reserva de contingência. Artigo 19. Artigo 19. Deixa eu só ver aqui. Artigo 19. A lei orçamentária conterá a reserva de contingência identificada pelo Código 99999 em montante equivalente a 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2019 e se destinará a atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais inesperados que não puderam ser previstos durante a programação do orçamento, sendo vedada na forma do artigo 5º, inciso 3º-B, da Lei Complementar 101, sua utilização para outros fins. Parágrafo 1º. Consideram-se passivos contingentes os riscos financeiros já existentes decorrentes de ações judiciais, trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações, bem como outros que poderão causar perdas ou danos ao patrimônio da entidade, comprometer a execução das ações planejadas para serem executadas no período em que as ocorrências se efetivarem. A utilização de recursos da reserva de contingência será feita por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados nesse artigo. Das disposições, seção 3, das disposições sobre a política de pessoal e encargos sociais. Artigo 20. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, observado o inciso 1 do mesmo parágrafo, ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a proceder às alterações de estrutura organizacional e de carreiras, estudo de implementação do regime previdenciário, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no artigo 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 1º. Além de observar as normas do CAPT, no exercício financeiro de 2018, as despesas com o pessoal dos poderes executivo e legislativo deverão atender às disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101 de 2000. Nesse artigo 20 aqui, o parágrafo 1º está errado. Ele está lá 2000 e... Artigo 20, parágrafo 1º, ele está lá exercício financeiro de 2018. Já anota, Carlos, fazer uma emenda para corrigir. Se a despesa total com o pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000, serão adotadas as medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Seção 4. Das disposições sobre a despesa de pessoal. Artigo 21. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com o pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do CAPT os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal
do órgão ou entidade, bem como as que não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do quadro pessoal do órgão ou entidade, ainda quando se tratarem de cargos ou empregos extintos ou em extinção. Das disposições sobre a seção 5, das disposições sobre a previsão da receita e alterações pela na legislação tributária do município. Artigo 22. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações à legislação tributária, especialmente sobre revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. Revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. A linha C. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-as aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. A linha D. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. E a linha E. Demais matérias relativas à legislação tributária, bem como eventuais parcelamentos, isenções, anistias e demais benefícios fiscais na forma da lei. Artigo 23. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses. A tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do anexo 2º, que dispõe sobre as metas fiscais. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária. Incumbe na administração o seguinte. Inciso 1. Revisão e adequação da legislação sobre taxas pelo exercício do poder de polícia ou referentes à utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, objetivando sua adequação aos respectivos custos. Inciso 2. A edição de uma planta genérica de valores realinhando a valorização dos terrenos vagos e edificações, prioritariamente em caso em que o valor venal suplanta o valor real, minimizando eventuais distorções. Inciso 3. A expansão do número de contribuintes. Inciso 4. A atualização do cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 2º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Artigo 24. O município pode conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento de atividades na área social, cultural e de esporte mediante leis específicas, através da regulamentação e implantação dos fundos municipais. Artigo 25. Com o objetivo de estimular o crescimento da receita tributária própria, poderá o Não, eu vou acabar, isso aqui nós já... Artigo 25. Com o objetivo de estimular o crescimento da receita tributária própria, poderá o Executivo Municipal encaminhar projetos de lei concedendo incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2021, não afetando as metas de resultados fiscais previstas. Parágrafo 1º. Ficam preservados os benefícios fiscais introduzidos na legislação tributária do município anteriormente à edição desta lei, cujos valores não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2021. Também não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2021, não afetando as metas de resultados fiscais previstas, a fixação de percentuais de desconto para o pagamento à vista sobre o valor lançado dos tributos municipais. Parágrafo 3º. Também não serão considerados na previsão da receita prevista na lei orçamentária para viger em 2021, não afetando as metas de resultados fiscais previstas, a fixação de percentuais de desconto para pagamento à vista sobre o valor lançado de tributos municipais, nem as isenções dos benefícios fiscais específicos destinados a munícipes portadores de moléstias graves, de forma a minimizar as consequências financeiras negativas suportadas pelos enfermos. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 26. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar um superávit primário necessário para garantir o equilíbrio financeiro da administração municipal, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais. Seção 7ª. Dos critérios e formas de limitação de empenho. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar 101 de 2000, o Poder Executivo fica autorizado a proceder mediante decreto à limitação de empenho das dotações orçamentárias de movimentação financeira, calculada na forma proporcional à participação dos poderes no total de dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária número 2021, utilizando-se para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Excluem do caput deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal, e as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Executivo o montante que lhe caberá tornar indisponível para o empenho em movimentação financeira conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. Artigo 28.
Ocorrendo a situação retratada no artigo anterior, o decreto de limitação dos empenhos deverá identificar as fontes de receita comprometidas com a queda de arrecadação e estabelecer o contingenciamento da despesa correspondente na mesma proporção da redução verificada, obedecida a seguinte ordem: A. Despesas de investimentos. B. Despesas correntes. Parágrafo 1º. Não serão objeto de limitação de empenho as despesas que constituem obrigações constitucionais, legais ou destinadas ao pagamento do serviço da dívida, exceto quando a queda das receitas afetar as bases de cálculo ou limites de comprometimento dessas mesmas despesas. Parágrafo 2º. A limitação dos empenhos do Poder Legislativo, quando couber, poderá ser efetuada por ato próprio e calculada de forma proporcional à participação das suas respectivas despesas, no montante global das despesas do orçamento geral do município para o exercício de 2021. Parágrafo 3º. Restabelecida a receita prevista, ainda que parcial, deverá o Poder Executivo editar decreto suspendendo a limitação de empenhos e recompondo as dotações limitadas. Vai lá. Parei no... Seção 8. 29. 8, né? Das condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Artigo 29. O orçamento municipal poderá consignar recursos em favor da entidade privada que não possua fins lucrativos para desenvolvimento de ações afetas às áreas da assistência social, saúde e educação, mediante edição de lei específica, atendendo-se ainda ao seguinte: 1. Os recursos objeto de subvenção destinarão à promoção de ações gratuitas e de atendimento direto ao público, devendo pelo menos 50% do total repassado ser empregado em favor de atividades fim da entidade beneficiada. Inciso 2. A formalização da autorização está condicionada ainda a: item A, manifestação prévia e expressa do setor técnico e do departamento jurídico da Prefeitura Municipal ou assessoria jurídica. B. Comprovação de funcionamento regular da entidade beneficiada, emitida por duas autoridades de outro nível do governo. C. Certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal quando houver. Parágrafo único. A autorização do setor técnico constante na linha A do inciso 2 deste artigo ficará a cargo do responsável pelo departamento municipal. Artigo 30. Fica igualmente autorizada a concessão de recursos para entidades públicas ou privadas a título de auxílios destinados à despesa de capital de entidades privadas sem fins lucrativos, bem como contribuições a entidades sem fins lucrativos, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços na forma estabelecida na Lei Federal 4.320 de 64, atendidas ainda as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o seu artigo 26. Artigo 31. As transferências de recursos previstas nessa seção, quando couber, poderão ser precedidas da celebração de convênio, o qual conterá o respectivo plano de trabalho em conformidade com instruções vigentes do Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Compete ao órgão beneficiário, sob a supervisão do órgão concedente, a elaboração do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo município. Parágrafo 2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o município, em decorrência de transferência feita anteriormente. Artigo 32. Independente da transferência de recursos a entidades assistenciais, o Poder Executivo consignará na LOA de 2021, na medida de suas disponibilidades financeiras, dotações orçamentárias para fornecer às pessoas carentes meios de subsistência e de mais itens e acessórios indispensáveis. Artigo 33. A Lei Orçamentária Anual poderá consignar recursos para que a Prefeitura venha subsidiar parcialmente o custeio de serviços públicos, objeto de concessão ou permissão que vierem a se mostrar deficitários. Parágrafo único. A fixação dos valores dos subsídios dependerá de demonstração pela empresa exploradora dos serviços da existência de déficit na forma da lei.
Artigo 34. Além dos valores consignados na lei orçamentária aos entes da administração indireta, as receitas próprias dos referidos órgãos serão destinadas prioritariamente ao atendimento de suas despesas de custeio, incluindo pessoal e encargos sociais, podendo ainda o ente central promover a transferência de recursos para complementar referidos valores mediante atendimento das seguintes condições. 1. Os recursos complementares serão objeto de lei específica que disporá sobre a abertura de crédito especial necessário. E 2. A formalização da autorização está condicionada ainda à manifestação prévia e expressa do setor técnico da Prefeitura. Seção 9. Da autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da Federação. Artigo 35. A inclusão na Lei Orçamentária Anual de transferência de recursos para custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situação que envolva o interesse local, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Artigo 62, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Seção 10. Dos parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Artigo 36. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: 1. Estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 2. Publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotação da Prefeitura e da Câmara. 3. Se verificado, ao final de cada bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, o Poder Executivo deverá promover, mediante decreto, a limitação de empenhos, de acordo com a forma e critérios estabelecidos no artigo 9º da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal. 4. O Poder Executivo emitirá, no final de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais, em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. 5. Os planos, lei de diretrizes orçamentárias, orçamentos, prestação de contas, pareceres do Tribunal de Contas do Estado serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. Parágrafo único. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos ou de comum acordo com os poderes. Seção 11. Da definição de critérios para início de novos projetos. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos após: 1. Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento com recursos necessários ao término do projeto ou à obtenção de uma unidade completa, salvo aqueles que justificadamente comprovarem sua implantação por serem de interesse público. 2. Estiverem assegurados recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o poder público estiver adotando as medidas necessárias para tanto. Parágrafo 1º. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para atendimento dos projetos em andamento, em conformidade com o anexo específico desta lei, que contempla a relação das obras em andamento, bem como as respectivas dotações orçamentárias reservadas para sua continuidade ou conclusão no ano de 2021. Parágrafo 2º. O sistema de controle interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo 1 do artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000. Seção 12. Da definição das despesas consideradas irrelevantes. Artigo 38.
Para fins do dispositivo do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapassar R$ 17.600 para a compra de materiais de contratação de serviços e R$ 33.000 para obras e serviços de engenharia, valores esses atualizados pelo Decreto Federal número 9.412, de 18 de junho de 2018. Seção 13. Do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e disposições pertinentes. Artigo 39. Para efeito do dispositivo no artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, assim como para fins de empenhamento de contratos administrativos firmados pela administração, 1. Considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. 2. No caso de despesas relativas à prestação de serviços contínuos de natureza continuada destinada à manutenção da administração pública ou de obras cujo execução ultrapasse o exercício financeiro, considerar-se-ão como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no respectivo exercício financeiro, observando o cronograma pactuado. Parágrafo único. Para efeito de empenhamento da obrigação nas hipóteses acima indicadas, consideram-se como compromissadas apenas as prestações dos serviços ou obras cuja execução deva se verificar no respectivo exercício financeiro, observado o cronograma pactuado, ficando facultado ao ordenador de despesa da entidade proceder ao empenho de importância suficiente apenas para a quitação da parte do contrato a ser liquidada no respectivo exercício financeiro, empenhando-se o saldo remanescente do contrato logo no início do exercício seguinte. Seção 14. Precatórios. Artigo 40. Os precatórios cujos ofícios requisitórios forem recebidos até 1º de julho de 2020 deverão ser pagos dentro do exercício de 2021, sem prejuízo do pagamento dos demais precatórios em mora, parcelados. Seção 15. Manutenção da iluminação pública. Artigo 41. Para atender às necessidades da manutenção da iluminação pública e expansão da rede, o Poder Executivo tomará as providências necessárias para a contratação de pessoal ou de sua terceirização por parte de empresas especializadas, inclusive com a implantação do sistema de atendimento e ouvidoria do serviço a ser prestado através de telefonia 0800. Capítulo 3. Das disposições finais. Artigo 42. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a 1. Realizar operações de créditos por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. 2. Abrir nos termos do artigo 7º da Lei Federal número 4.320 de 64, crédito adicionais suplementares até o limite de 10% do total do orçamento da despesa fixado nesta lei, para reforçar as dotações insuficientes consignadas no orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes de excesso de arrecadação a se verificar no decorrer do exercício de 2021, b. superávit financeiro apurado em balanço patrimonial exercício de 2020, c. anulação parcial ou total de dotações consignadas na mesma categoria de programação ou de créditos adicionais autorizados em lei, d. produto de operações de créditos autorizados em lei e reservas de contingência à conta de recursos próprios e vinculados a constantes desta lei. Inciso 3º. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso 2. Inciso 4. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Parágrafo 1º. Ficam igualmente autorizados e não serão computados para efeito de limite fixado do inciso 2º deste artigo os casos de abertura de créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas,
dívida pública, débito constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto. Parágrafo 2º. A suplementação através da edição do decreto executivo a que alude o inciso 2 deste artigo, por encontrar autorização expressa na própria lei orçamentária, será utilizada para reforçar dotações insuficientes consignadas no orçamento, ficando nos casos de utilização do aludido percentual automaticamente alterados os valores dos anexos a que alude os programas constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto. Parágrafo 3º. Quanto se referir ao orçamento do Poder Executivo, a suplementação de que alude o inciso 2º deste artigo será direcionada formalmente por meio de ofício da Presidência da Câmara Municipal ao Executivo, o qual deverá indicar como recurso a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para a edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda e qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, letra B, da Constituição Federal é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Artigo 43. A dívida mobiliária refinanciada, se houver, será devidamente atualizada pelo IGPM FGV São Paulo, Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, até a data de sua efetiva liquidação. Artigo 44. Enquanto não for devolvido o autógrafo da Lei do Orçamento até o início do exercício de 2021, o Poder Executivo fica autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo na base de 1/12 em cada mês da proposta apresentada. Parágrafo único. Caso a proposição seja reprovada ou rejeitada pelo Legislativo, os poderes Executivo e Legislativo ficam expressamente autorizados a tomar como referência para a execução orçamentária de 2021 os valores atualizados das respectivas dotações constantes no orçamento anterior, podendo ainda ser os valores totais atualizados em conformidade com os programas constantes do Plano Plurianual de 2018-2021 ou da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Artigo 45. Os valores previstos no anexo de metas fiscais, se apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados nos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a autorizada. Artigo 46. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso sejam detectadas distorções ou necessidade de eventuais ajustes. Artigo 47. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Silvio Martins, Prefeito Municipal. A palavra está aberta, o vereador Daniel, se quiser fazer algum comentário. Dispensa, vereador. Só queria fazer menção aqui, vereador e população, que através aqui da assessoria da casa, não chegou junto com o projeto, não veio nenhuma menção que a prefeitura, o Poder Executivo, fez uma audiência pública para elaborar esse orçamento, entendeu? E essa audiência seria de suma importância para fazer um orçamento participativo, né? Com a opinião da população, a prefeitura teria que ter feito uma audiência para a formulação desse orçamento. E nós aqui, vereadores, estamos seguindo a lei, estamos fazendo a audiência pública aqui para levar ao conhecimento da população essa lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. O vereador Daniel, até a gente já comentou em grupo de WhatsApp, né? Como é de praxe todos os anos, a gente vai fazer uma emenda, né, pela Sim. comissão para baixar o índice lá de 10% na suplementação por decreto, vamos baixar para 5%, tá? Sim. O vereador concorda também. Uma forma de exercer um controle maior, né? Até porque não para de chegar projeto aqui de suplementação. Nos
3, 4 anos aí de governo dessa administração, todo ano o orçamento é furado. Chegou o ano aí de ter mais de 30, 40, quase 40% só de suplementação de verba. Eu queria ver com a funcionária Stephanie aí se tem alguma manifestação de munícipes aí fazendo uma pergunta com relação ao orçamento. Não tem? Então, nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública e, para os efeitos legais, será lavrada a ata que seguirá assinada pelos membros da mesa.